E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 13 de julho de 2023, começando o estudo com o índice futuro em FTSE, hoje alta de 1,41%. A gente tem aqui essa figura, né, no tempo gráfico diário, que seria um canal. Então aqui vocês veem os toques na parte inferior, na parte superior. Então hoje segurou aqui nesse ponto, então em cima aqui desse canal. Em relação ao volume, o volume não foi assim tão expressivo. E um ponto assim que corrobora um pouco essa lateralização, né, esse movimento um pouco mais contido, esse OBV aqui bem lateral. Em relação ao tempo gráfico semanal, segue aquele mesmo padrão, né? Então vocês veem aqui um pouco lateral aqui nesse ponto também, e quando tocou aqui nessa média de 9 no semanal deu uma reagida. Em relação ao Ibovespa, o Ibov no tempo gráfico diário, vocês veem aqui de maneira bem parecida, né? Dentro aqui desse padrão, dentro aqui desse canal. Então, anteontem testou aqui o fundo, ontem testou aqui a parte superior, hoje de novo, até ganhando um pouco aqui esse ponto, mas como acontece com essas figuras, né? A questão do ajuste, a gente pode até ajustar um pouco, deixar assim para que aí ficasse dentro da figura. E essa é a questão da subjetividade, né, dos padrões gráficos. Em relação ao volume abaixo da média, os últimos dias tem sido dessa maneira. Então a gente vê aqui vários dias com volume tendo uma queda, né? E dentro desse canal também. Em relação ao tempo gráfico semanal, vocês veem aqui, se a gente desconsiderar as sombras, né? A gente vê bem lateral aqui pelo tempo gráfico semanal dentro aqui desse alcance. Em relação aos ativos, o primeiro de hoje é Local Web, LWSA3, hoje subiu 2,40%. Para mim, poderia ter sido aqui um pullback, né? Então no dia de ontem até comentei que poderia ter sido um pullback aqui, justamente na cabeça do pivô, né? Então a gente volta aqui, esse aqui seria o movimento completo, faz esse movimento de baixa e rompe. Então o de ontem poderia ter sido um pullback aqui nesse ponto para ir retomar o movimento de baixo, deu uma recuperada. Então é interessante quem estiver procurando venda no ativo observar como é que ele vai se comportar próximo a esses R$ 8,26, aqui é um ponto importante. Próximo ativo de hoje, Prio. Prio eu comentei que havia superado, né, esse ponto aqui dessa retração de 61,8 de venda. Então a gente tem aqui um movimento que poderia estar se formando aqui numa 61 para continuar esse movimento de baixa, mas houve a superação. Então o candle da semana passada superou e o desse continua esse movimento de alta. Resistência próximo aos R$ 43,86. Próximo ativo, Embraer. Embraer, Embri 3, é um ativo que hoje esteve subindo forte até. Eu tenho um alarme aqui nesses R$ 18,28, que foi justamente no ponto onde ativou, né, assim, o Joe de Napoli de venda aqui no diário. Já havia ativado um semanal. Então chegou aqui próximo, chegou na média de 9, devolveu um pouco. Então, a princípio, esse Joe de Napoli no diário jogaria primeiro aqui, próximo a esses R$ 16,85, né? Próximo a essa região aqui. Então, um ativo que tem esse movimento, é um ativo que também pode ser visto aqui um oco, o ombro, cabeça, ombro, que nesse ponto, mas que tem defendido bem, né, nessa região. Não chegou nem nesse ponto aqui que seria a linha de pescoço, ainda não chegou. Próximo ativo de hoje, MRV. MRV é um ativo que está aqui nessa resistência, né? Eu comentei ontem também, está aqui nesse ponto. E agora deixou aqui um trap aqui nessa região, né? Ativou hoje. Esse candle aqui tentou ganhar essa região, de hoje perdeu a mínima dele, ativou. Trap pequeno, mas que a gente vê que tem outros fatores. Então esse stocástico apontando para baixo. O OBV, que ainda mostra uma leve divergência, né? Mas quem sabe aqui seja interessante até guardar um Joe de Napoli, né? Mas já deu um padrão de venda aqui, que seria o trap de venda. Próximo ativo, Marfrig. Marfrig, comentei que estava dentro aqui de uma consolidação e o preço permanece aqui dentro. Então, vocês veem o ativo durante esse período que começou em janeiro, mais ou menos, deste ano. O preço do ativo tem brigado aqui nesse suporte e nessa resistência aqui na parte superior. Então,
para que haja uma compra um pouco mais assimétrica, né, um pouco mais com manejo de risco melhor, o interessante é que supere esses R$ 7,60, o que não tem ocorrido, né, tem brigado bastante aqui. Próximo ativo, TOTS. TOTS é um ativo que segurou aqui nessa retração de 61,8 hoje. Então, desse movimento aqui, movimento curto, voltou aqui até essa retração e perdeu, né? Então, caso perca aqui, ativaria de 61,8, mas já com stop grande. Então, acho que interessante até guardar para ver se não faz aqui um pivô de venda. Quem sabe aqui nesse ativo não forme aqui um ombro, cabeça, ombro, né? Que seria aqui nesse ponto. Espera aí para ver, mas interessante mesmo seria quando perdesse aqui essa região dos R$ 28, 28,80 mais ou menos, que poderia ser um ponto interessante. Tem divergência no BV, uma divergência bem clara aqui. Se a gente comparar esse ponto com esse no BV, uma divergência de baixa, principalmente em relação a esses dois topinhos aqui, né? Então, preço bem próximo a essa região e o ABV bem mais abaixo. Próximo ativo, CIA, CEAB3. É um ativo que eu comentei que havia deixado engatilhado aqui um trap de venda e aconteceu, né? Então, hoje caiu 4,30%. É uma operação que tem como alvo aqui, puxa aqui de maneira correta, os R$ 4,83 seria o alvo do trap. Tem uma leve divergência no BV, então o BV apontando um pouco para baixo, enquanto o preço aqui testando as máximas, então tem uma divergência no BV e agora tem um trap. Lembrando que ontem e hoje teve volume acima da média. Próximo ativo, JAL3, Jales Machado. É um ativo que o volume aumentou nesses últimos dias. Eu tenho aqui esse ponto dos R$ 8,15 como uma resistência boa. E agora estaria tentando superar, né? Lembrando que aqui também já tentou anteriormente, aqui praticamente fez um oco, né? Ombro, cabeça, ombro. Testando aqui novamente, quem sabe aí deixa um padrão bom aqui, deixa um stop bom para tentar pegar aqui esse movimento desse retângulo. E o último ativo de hoje, os Minas, os ZIM5, é um ativo que tem uma divergência no BV, o BV está bem para baixo, né, enquanto o preço do ativo segue caminho oposto. Hoje teve um volume acima da média, hoje subiu forte, né? Então a gente tem aqui uma alta bem expressiva hoje, mas assim, pode estar confirmando aqui também esse OCOI, né? Aqui jogaria pelo menos aqui nesses R$ 8,04. Pelo tempo gráfico semanal, pelo tempo gráfico semanal pode até ter deixado aqui um Joy de Nápoles, tá? Tem que ver isso aqui com mais calma. Se a gente levar em consideração esse fundo, esse topo, esse fundo acima do anterior e a superação deste, né? Que é um stop um pouco caro aqui. Estou falando de um stop aqui de quase 10%. Isso aqui estaria configurado, né? E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.